Bem-vindos de novo ao nosso Evangelho. Cá estamos. Vamos centralizar as nossas mentes, libertar os problemas. Agora, durante alguns minutos, vamos cantar. Na página 27. Amanhã todo mundo acordará pela dor e vai voltar-se para o amor. Eu acredito no amanhã, ó Jesus. Nossa terra precisa de luz. Os homens esquecem a lei e vão pagar no amanhã. Senhor, dá-nos força para o irmão acordar. Jesus, queremos ver a verdade triunfar. Amanhã vai ser bom viver no amanhã. Todos nos vamos encontrar nesse reino de amor e paz. Jesus, no perdão encontraremos luz, com paz, amor e união ajudaremos nosso irmão. Vamos dedicar nossa vida ao sofredor. Jamais deixaremos de mitigar a dor. Amanhã. E permite, Senhor, hoje que os nossos amigos, nossos familiares, nossos protetores, os seus mensageiros estejam connosco este bocadinho, vibrando em paz e harmonia uns com os outros, criando o melhor ambiente no nosso lar. Nos abençoe o Evangelho de hoje, Senhor. E vamos iniciar o capítulo 22 agora, com os itens 1, 2, 3 e 4. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento,
O que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união de sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, é exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariem, podem sofrer a lei do amor, se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimónio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, estas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessária, mas variável, deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente, se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivaces, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes, que decorrem das uniões contraídas com vista unicamente aos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, o livro de mensagens vem comigo. Felicidade. Quantas vezes te debates com a dúvida sobre o castigo que Deus te impôs, não te permitindo ser feliz? E quantas vezes te deste conta de pensares naqueles que perto de ti expressam uma felicidade que desejavas para ti, nem sempre de forma saudável e positiva? Busca as razões que se atravessam em tua vida, adiando-te sonhos e aspirações que existem para todos e certamente
que acharás respostas profundas. Quando passa a tempestade, diz o povo que vem a bonança. Sempre a tempestade nos bate à porta, depois de a termos provocado, hoje ou ontem, quando falhamos nas experiências que vivemos. As conveniências feitas de interesses mesquinhos levaram a deturpar as leis, escondendo de nós as grandes verdades que definem a lei de justiça. Quando Jesus disse que bem-aventurados seriam os aflitos, quis deixar-nos essa mensagem de alento. Depois de saldadas as dívidas, a felicidade estará ao nosso alcance. Porfia e confia em Deus. Esta questão do casamento, muitas vezes até nem nos leva a pensar muito bem, a meditar muito bem naquilo que a gente fala sobre o casamento. Ao longo da história, em todos os povos, em todas as culturas, e aliás, infelizmente hoje ainda as coisas se verificam dessa maneira, houve sempre a primazia do homem sobre a mulher. A mulher não tinha quaisquer direitos, era uma coisa que se comprava, era uma coisa que era objeto de contrato. E o contrato, até há bem pouco tempo, digamos assim, o contrato era feito entre o comprador, leia-se homem, e os vendedores. Era um contrato de compra e venda. E os vendedores, que normalmente eram as famílias do que era vendido das mulheres. Aliás, isso ainda hoje em determinadas sociedades, principalmente africanas e não só, a grande riqueza, o grande poder económico das pessoas assenta no valor de venda das mulheres. A família que tem só mulheres é rica, porque pode fazer rentabilizar a venda. A família que só tem homens é paupérrima, porque terá que despender dinheiro para comprarem as mulheres. Essa era uma prática que houve ao longo dos séculos. Mas o casamento religioso, para aquilo. O casamento religioso foi uma determinação de dirigentes religiosos, sempre em busca de algum interesse lateral, no Concílio de Trento, 1510. Não havia casamento religioso. Algumas pessoas pouco esclarecidas dizem que Jesus é que abriu o casamento religioso nas bodas de Canaã. Bom, Jesus foi às bodas de Canaã convidado. A filha de Jesus foi convidada, e aliás até ele foi mais ou menos empurrado por Maria, que entendia que deviam atenções à família que os convidava para o casamento, para a festa das núpcias. Desta forma, não havia casamento religioso, havia um contrato civil. Ainda hoje, e era um contrato civil naquela época, um contrato civil que durava vários dias. Mas ao longo dos tempos não variou muito, houve um período da Idade Média, já mais recente até, entrando pela Idade Moderna, que a lei estabelecia que, sendo a mulher um objeto, podia ser negociada não com a família da mulher, mas com o senhor das povos, o senhor que tinha as terras, o senhor que dava emprego aos seus trabalhadores. E então, quando algum comprador, homem, aparecia para adquirir, para comprar as mulheres, o contrato era assinado com o senhor da terra. O senhor feudal, depois mais tarde o proprietário dos terrenos, que dava, digamos assim, trabalho às pessoas que ali viviam. O que quer dizer, e aliás isto patrocinado pela própria Igreja cristã, o que quer dizer que de facto não havia essa coisa do casamento religioso, é um absurdo. É nitidamente um absurdo. O texto hoje define com clareza o que era realmente a união de sexos, que é uma união da lei, naturalmente que macho e fêmea se unem para cocriarem, para criar os corpos físicos, que multiplicam, digamos assim, ou criam a possibilidade de que os mortos sejam substituídos por vivos, e, portanto, que a população se mantenha ao mesmo nível, ou, como a gente tem constatado, se amplie drasticamente. E não havia propriamente essa coisa do casamento religioso. E bem aqui agora a análise mais profunda, assim, não havia antigamente isso. Não, com certeza que antigamente havia amor, havia muita gente que se unia pelo amor, se unia pela afinidade, pelas vibrações, e isso naturalmente que existiu sempre, mas não era propriamente dentro daqueles senhores do poder, da riqueza, porque esses
adquiriam por compra, ou às vezes exigiam a dependência direta, como uma forma quase esclavagista, que as mulheres escolhidas fossem de sua pertença. E, portanto, isso não, o casamento, dizer-se que a indissolubilidade do casamento hoje, falando da indissolubilidade do casamento religioso, é um absurdo. Não tem qualquer forma lógica de se pensar nele. Porque foram os dirigentes religiosos que criaram essa estrutura, mais um sacramento, exatamente para poder haver mais uma aquisição de bens materiais. Então não tem qualquer validade essa coisa de indissolubilidade. É evidente que quando isso é feito por mera, digamos assim, facilidade, as pessoas ligam, se unem-se, e depois por lá cá aquela palha de vida, separam-se, empurram-se umas a outras depois fora do lar, isso há responsabilização sempre direta. Agora, quando não há amor verdadeiramente, quando aquilo que liga as criaturas é só a matéria, isso, o que a matéria ligou, a matéria desliga. E, portanto, não tem qualquer cabimento esta questão da indissolubilidade do casamento. Agora, quando entre os esposos há amor sincero, qualquer intervenção para destruir é crime. Para destruir esse amor. Agora, quando não há nada, aquilo que já está separado, não se pode separar, já está separado. Nós vemos em muitos casais que já não vivem em conjunto, vivem na mesma casa, cada um em seu quarto, não se falam, não se toleram. Já está mais que separado. E, portanto, como está separado, nada a obstar, porque não foi Deus quem uniu, não há amor, não houve amor. Houve apenas, a maior parte das vezes, uma questão de atração física. Portanto, é esta a análise que nós devemos, de facto, fazer deste texto. É claro, depois vem comigo falando da felicidade. A felicidade é muito relativa. As pessoas pensam que casam e tal é para serem... Se não alimentarem o amor, não há felicidade que chegue. Acaba rápido. E a felicidade, quando se busca apenas na realização dos anseios materiais, das ambições materiais, também é efêmera, termina rápido. Então vamos refletir sobre estas duas questões. A questão, de facto, da indissolubilidade do casamento e da felicidade. No casamento, deve-se tentar por tudo para que as coisas deem certas, e só quando se vê que não é possível manter esse casamento é que se deverá dar o passo do divórcio, da separação, deve-se tentar tudo por tudo para... Cada caso é um caso diferente, não se podem analisar todos, não se estabeleceu uma regra, uma lei para considerar isso. Mas é evidente que quando a ligação pode aproximar-se, ou melhor, passa pela indiferença e depois pela repulsa e depois pelo ódio, é melhor parar antes, porque com certeza que a intolerância que depois as pessoas acabam por manifestar dentro do lar acaba por ser mais gravosa e acaba por levar as pessoas às vezes a cometer erros de consequências mais graves. Portanto, acho que também há erros durante o Evangelho, não é? Acho que, de facto, as pessoas devem fazer o possível por se entenderem, por se compreenderem, por limarem os seus defeitos, os erros, as suas vibrações, mas, enfim, analisar passo a passo. Muitas vezes até são exemplos tristes para os filhos, são exemplos traumáticos, causam traumas absolutamente... É claro que podemos dizer, mas já estava na sua linha de vida, já tinha que acontecer... ninguém passa sem ser por... Ninguém passa por acaso, pelos problemas, pelas dificuldades. Mas é natural que possa e deve haver um esforço grande em tentar, mutuamente, não é, limarem os seus erros, a sua maneira de ser, por forma a haver uma aproximação. Eu digo muitas vezes que, se é possível acontecer em determinadas separações, em determinados divórcios, que as pessoas depois, e que resultam muitas vezes, por exemplo, de uma traiçãozinha, uma vez, duas vezes, e depois as pessoas que se separam acabam por se ligar a pessoas que, enfim, têm uma vida dissoluta, têm uma vida cheia de traições de umas e de outras. Quer dizer, é preciso ponderar se a pessoa recomeçou depois de um problema que tinha duas coisitas, duas traiçõesitas, duas facadasitas no matrimónio. E depois vai ligar com uma pessoa que passava a vida a esfaquear os matrimónios todos e mais alguns, com certeza que também é possível recomeçar com o mesmo.
E então, se for possível, se chegarem ao entendimento de começarem tudo de novo, começarem de novo o namoro, partirem para uma vida diferente, com uma predisposição para esquecerem o que se passou antes, aí essa é, de facto, o ideal. Agora, se não houver, porque já se instalou uma sentimentalidade tão negativa, então às vezes é melhor parar do que agravar mais essa ligação. Em que é que se enquadra neste aspecto quando se diz, ou Jesus diz que se não amas como esposo, ama como irmão ou como... Não foi Jesus quem disse isso. Ou melhor, Jesus disse isso, exatamente, a Joana de Cusa. Se não amas como esposa, ama como filho. Mas às vezes é difícil, porque pode haver questões de ligação mais complicadas, como até violência no lar. Com certeza que sim, mas a questão naquela época, no meu entendimento, é uma mera opinião, é que naquela época, Joana, quando se dirigiu a Jesus, e ao dizer que se ia separar do senador, que se ia separar do marido, ela, de alguma forma, expressava o estar envolvida por um mito. Joana e outras mulheres foram, digamos assim, cativadas, foram presas pela fascinação de Jesus, pelo fascínio que ele irradiava, pela tranquilidade, pela serenidade, pelo amor que ele irradiava em todas as direções. E, portanto, Jesus já percebeu-se que, de facto, ela ia fazer aquilo porque estava presa, estava fascinada por ele. E então disse, não faças isso, mulher. Se não podes amar como marido, ama como filho. Naquela época, também é preciso entender o seguinte, os casamentos, hoje em determinadas culturas também acontece, os casamentos eram feitos entre pessoas de idades bastante diferentes. Hoje muita gente critica isso, mas Maria e José faziam uma diferença de mais de 35 anos, previsivelmente. Daria à volta de 35 anos a diferença entre São José e Maria de Nazaré. Porque era uma prática usual as jovens serem entregues ou serem dadas em casamento a pessoas instaladas na vida, a pessoas que já tinham assumido as responsabilidades e, portanto, podiam assumir a responsabilidade no lar. E então eram muito mais velhos. O senador de Cusa era um homem já avançado na idade, bastante mais velho que Joana, não lhe dava grande atenção, como era vulgar não darem às mulheres, passavam a vida em orgias, em bacanais, em diversões. E, portanto, praticamente a mulher sensível, a mulher que almejava a felicidade, etc., não tinha essa possibilidade. Ao aparecer Jesus, falando do amor, falando da tolerância, falando do perdão, falando de tantas coisas belas, naturalmente muitas mulheres, naquela angústia, naquela tristeza, se fascinaram, se prenderam. O aparecimento em filosofia do mito é isso mesmo. Era o sonho que qualquer mulher tinha para a sua vida. Ai, mas como é que era possível? Porque Jesus era Deus. Isso é um absurdo, não era nada Deus, era de facto um espírito sublime que tinha pisado a terra, mas era um homem, não foi corpo não sei o quê, o corpo fluídico, nada disso, era uma coisa natural. A família de Jesus não foi natural, só que pela grandeza de espírito, ele absolutamente tornou-se um ponto de referência, um homem de referência para a felicidade. Mas ele nunca deu aso a que houvesse quaisquer aproximações nessa área. E por isso é que ele fala para Joana para, digamos, desmobilizar qualquer outra ideia. Mais tarde, quando Joana de Cusa morre na fogueira com o filho, ela responde ao filho que lhe convida para abjurar de Jesus. Ela diz muito claramente, embora em situações diferentes, nunca, porque já renunciei a ele uma vez, não vou renunciar outra vez, sabendo naquela altura que Jesus já tinha partido para o mundo espiritual. Já era, digamos assim, uma renúncia espiritual, a uma ligação espiritual que ela tinha entendido quando ele lhe referiu, se não amas como marido, ama como filho. E, aliás, aconteceria na mesma com Maria Madalena, Maria de Magdala, também na conversa de Jesus, quando ela, às portas do lago, quando ele diz, ama os teus filhos, e ela diz, mas eu não tenho filhos, tu sabes, Senhor. Então, se não tens filhos teus, ama os filhos daqueles que não têm mãe. Sempre numa aproximação para uma luta pelo amor espiritual. Ai, mas o amor material é proibitivo, ou é proibido, ou é pecado, ou não sei o quê.
O pecado está na cabeça das pessoas, não está propriamente no sentir e no viver. E, portanto, não nada disso é pecado. Deus criou-nos assim, exatamente para nos ligarmos uns aos outros, homem e mulher, para podermos colaborar nessa criação divina que é extraordinariamente perfeita. Portanto, é esta a questão que nós vemos. Pode haver quem queira, quem queira ter essa entrega, essa dedicação, pronto, tudo bem, vou aguentar toda a minha vida e vou fazer de conta que é um amigo, que é um companheiro, que é um irmão a quem eu tenho que prestar ajuda. Pode estar numa cadeira de rodas, pode estar numa cama, pode-se amar de outra forma, sem ser a forma física ou material. Pode, isso até é benéfico para o espírito em resgate, mas não se pode aplicar isso a toda a gente. Vamos agora irradiar para os nossos irmãos. Há muitas famílias vivendo essa problemática da separação. Vamos pedir que o Senhor, com as suas falanges, possa, intervir. Não será que poderá haver intuições que levem a desenvolvimentos, que levem as pessoas a reconsiderar algumas situações, a acalmarem-se, a tornarem os seus espíritos, a voltarem a ser amigas? Com certeza que sim. Os inimigos são só os amigos desavindos. E estamos condenados a voltar à Terra tantas vezes quantas necessárias para voltarmos a ser amigos uns dos outros. Então vamos pedir, Senhor, que essas falanges depois levem a nossa ajuda, as nossas vibrações, aqueles que a esta hora fazemos o Evangelho, que essas vibrações possam servir aos nossos irmãos para visitar estes lares e hoje por hoje ajudar a que haja um pouco mais de paz e de serenidade. Toma a nossa oferta, Senhor. Página 63. Teu rosto me cativou, tão lindo. Lindo. Teu manto de azul do céu, tão lindo.
Jesus. Muita paz para todos. Continuação de uma noite feliz. Falem mais um pouco, se entenderem. Até a próxima semana, se Deus quiser.